eu, 25 anos, mais ou menos, 28 anos, eu comecei a estudar oclusão e tal, e daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a estudar disfunção da ATM. E comecei a estudar porque começava a ver nos cursos que eu ministrava, pacientes que começavam a apresentar esse tipo de situação. Naquela época, uns 25 anos atrás, não tínhamos tantos pacientes relatando zumbido, quanto começou a aparecer de uns 10 anos para cá uma prevalência bastante grande. Daí, evidentemente, agora entrando mesmo no âmago da questão, a gente, muitos pacientes que chegam para nós e com todos os sinais e sintomas de disfunção, chegam para a gente e falam assim, olha, tenho isso, zumbido, isso. Ok. Ele vai respondendo a um questionário que a gente vai fazer. Muito bem. Como se explica o fato de, no final do tratamento, a gente ter uma prevalência de sucesso em alguns casos, outros não. A gente não pode, evidentemente, falar que a gente encontra sucesso em todos os casos, que nós estaríamos mentindo clinicamente de uma forma vexatória. Mas, em muitos casos, evidentemente, aqueles casos cujo o problema, eu diria, articular é bastante intenso, principalmente pacientes que têm deslocamento de disco para a região anterior, com ou sem redução, apresentam esse tipo de situação. Então, eu pergunto para você, de que maneira, mecanicamente, a articulação ela é influenciada pela atuação da fisioterapia na remissão de casos que têm resistência ou de casos de insucesso no zumbido. Entendendo só que muitos pacientes, às vezes, ouvem falar e falam assim, olha, eu já passei por vários otorrinos, muitos otorrinos, e eu cheguei aqui para você porque eu ouvi dizer que você trata, então a odontologia nessa especialidade trata zumbido. E daí eu pergunto assim para ele, olha, é o seguinte, você tem dores de cabeça, dor disso, faço perguntas de DTM. Ele fala, não, doutor, eu não tenho nada disso, só tenho o zumbido. Aí eu falo, ó, infelizmente, nós vamos ter que interromper essa consulta, você vai passar, pegar o seu dinheiro lá na secretária, pela consulta, e olha, infelizmente, não vai ser eu que vou. Eu não me atrevo, eu não sei se eu estou sendo, como é que eu posso dizer, todo melindroso em relação a pacientes que não chegam com nenhum sintoma de disfunção e tem só zumbido. Eu não me atrevo a pôr a mão, entendeu? Eu falo justamente dessa maneira, abrindo bem o jogo. Eu não me atrevo a pôr a mão e falo, olha, você vai ter que procurar a área médica, a área da fisioterapia, enfim. Então, voltando novamente à pergunta. A mecânica que a fisioterapia faz para conseguir os resultados que estão reticentes com a gente lá na odontologia. Né? Então, o que acontece? Então, o fisioterapeuta ele vai trabalhar a parte funcional desse paciente, né? Visando essa parte, a reestruturação, reequilíbrio muscular, né? E dependendo de cada avaliação que a gente vê, a gente vai orientar ou fazer a terapia manual conforme essa avaliação. Então, a gente tem como fazer essa decoaptação, a gente pode fazer, por exemplo, desativação de pontos gatilho, através de agulhamento seco, ou através de técnica de Jones ou miofascioterapia, né? A gente pode propor alongamentos, trabalhos de isometria, e o que os estudos mais mostram quando a gente associa, né? Quando tem uma associação verdadeira da DTM e zumbido, o que mais realmente tem mais resultado é quando se tem um combo. Então, o paciente às vezes tem um bruxismo associado. Então, ele usa o dispositivo interoclusal mais a terapia manual, exercícios para ele fazer em casa e mais a educação, a parte de orientação com relação a isso tudo. Então, quando eu pego os principais ensaios clínicos randomizados para tratamento, esses são os que apresentam
maior resultado, melhores resultados, né? E a gente não pode esquecer que, às vezes, as duas condições estão juntas, só que, às vezes, uma não está influenciando na outra, né? A gente tem que ter muita perspicácia para observar que, às vezes, uma pode estar lá e está influenciando sim, e às vezes está lá e não está afetando em absolutamente nada. E aí são outras questões, como a perda de audição, uma alimentação errada, ou uma alteração hormonal, ou uma alteração cardiovascular que esteja influenciando nesse zumbido, e não a questão somática. Agora, o fato de nós encontrarmos pacientes que, por exemplo, têm disfunção temporomandibular e têm o zumbido, você acredita que a proximidade das duas estruturas, logisticamente falando, é uma etiologia boa de se avaliar? Então, o que acontece? Quando a gente vai pegar na literatura científica, com uma boa literatura científica, a gente vê o quê? Hipóteses. Nada foi batido martelo. Nada. Existem hipóteses. A primeira é a relação embrionária da orelha média com essa região aqui da musculatura mastigatória, por exemplo, né? Lembrando que na orelha média a gente tem o músculo tensor do tímpano e nós temos o estapédio, por exemplo, né? Existe também uma conexão dos pares cranianos, principalmente do nervo trigêmeo e do nervo facial, entre a orelha média e essa região aqui orofacial, por exemplo. A gente também tem na literatura citando a relação de ligamento com o esfenomandibular, que tocaria lá naquela regiãozinha lá da membrana timpânica, por exemplo, do tensor do tímpano, né? Que tá tudo muito próximo. Então, seria o tensor do tímpano, mais o ligamento do esfenomandibular. Outro também, o tensor do véu palatino, o elevador do véu palatino, que influenciaria na tuba auditiva, levando o paciente a ter plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado, fechado. É como se o pterigoídeo medial estivesse pressionando a tuba auditiva, impedindo dela abrir no momento de alguma deglutição, seria isso? Também tem essa relação. E aí influenciaria nesse tensor do véu palatino, que iria trazer essa conexão aí, essa sensação de ouvido tampado, por exemplo, né? Isso sim. Outra questão também... eles falam muito na década de 30, né? O Kosten teve a síndrome do Kosten, que eles relatam que através do mau posicionamento do côndilo poderia comprimir estruturas da orelha, mas a gente lembrando que a orelha não é só isso aqui, né? É a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, ele iria comprimir essas estruturas, fazendo com que pegasse um pouco de vasos, nervos, ligamentos, musculatura, tudo isso prejudicando. Mas, o que está na crista da onda hoje é a relação neuroanatômica. O que seria isso? Digamos aqui, olha, vou fazer uma analogia. Digamos que aqui é a linha vermelha de metrô. Certo. A linha da Sé, vermelha. Certo. E aqui a linha azul. Vai chegar um momento que essas duas linhas elas vão se comunicar, não vai? Você vai fazer uma baldeação? Essa baldeação existe entre a via somatosensorial e a via auditiva. Como isso acontece? Através de dor, tensão, a pressão, o toque, por exemplo, vai enviar mensagem para onde? Para o gânglio trigeminal e o gânglio da raiz dorsal. Quem vai captar essa mensagem? O núcleo trigeminal e o núcleo cuneiforme. O núcleo cuneiforme vai pegar da cervical. E o núcleo trigeminal dessa região.
E aí, quando chega esse núcleo, ele tem mais ou menos a mesma posição, que é onde faz a baldeação com o núcleo Ah, coclear da via tá. auditiva. O que acontece? Dor, digamos aqui, o paciente tem dor aqui, dor facial. Dor, dor, dor. Então, esse núcleo trigeminal, ele vai passar essa informação para o núcleo coclear, onde ele apresenta células conhecidas como Certo, células fusiformes. E ela é uma célula, digamos assim, total flex, que nem um carro que pega certo. álcool e pega gasolina. Então, essa célula fusiforme que fica no núcleo coclear, ele vai pegar a informação da via somática e da via auditiva. E aí ele vai enviar, vai passar por vários caminhos, como colículo inferior, vários caminhos até chegar no córtex e ser interpretado como E zumbido. ser interpretado como zumbido. E- Exatamente. Por quê? Nada mais é. O que é o zumbido? É qualquer som que você perceba sem existir um estímulo sonoro externo. E se você tem zumbido, Vitor, isso quer dizer que o seu cérebro ele está hiperativado. Ele está hiperexcitado. E por que ele transforma em zumbido? Porque via auditiva trabalha com som. Então, ele vai interpretar como um som agitado, barulhento e 24 horas. Só que nesse estudo de neuroanatomia, o que acontece? A gente vê que existe uma relação down-top e top-down. Você sabia que um tempo atrás, os únicos pacientes que me encaminhavam eram os pacientes com audiometria normal e que tivesse queixa de dor. Depois eu vou te Tá. dar umas dicas aí bem bacanas. Era isso que me encaminhava. Depois desses novos estudos de neuroanatomia, eu comecei a receber também pacientes com perda de audição para tratar a via somática. Como isso acontece? Porque nesses estudos eles viram que quando você tem uma perda auditiva, que aquelas célulazinhas que estão lá na cóclea morrem e você fica com a perda de audição. Essas mesmas células que estão lá no núcleo coclear, Sim, essa que eu falei que é sim, total flex, que sim. pega álcool e gasolina, elas ficam Ah, hiperativadas também. E elas ficando hiperativadas, o que vai acontecer? A via somática vai ficar hiperatadíssimo. excitadíssima. E aí, a gente vê na prática clínica que quando o paciente tem uma perda auditiva do lado direito e você vai palpar a musculatura do lado direito, tá mais tensa do que a do lado esquerdo. É verdade. Então, você vê que a influência é down, top, top, down. Tá? Isso daí. Então, o que acontece? Isso não quer dizer, por exemplo, que às vezes o zumbido pode não ser curado, mas às vezes trabalhando essa musculatura aqui, quando a principal causa é perda. E aí o fisioterapeuta trabalha a musculatura, esse zumbido ele pode baixar, porque é menos uma via que está sendo excitada. Entendi, entendi. Entendeu? E, pode falar. Como que a gente poderia entender o fato de, por exemplo, num tratamento, desculpe eu levar um pouco para o meu lado, entendendo o seu também. O paciente está passando por um tratamento de disfunção e totalmente aconselhado em relação a tudo sobre o ponto de vista biosocial. O paciente ele começa a melhorar de todos os sintomas e muitos pacientes falam, olha, estou melhorando também do zumbido. Você atribui o fato de o disco que estava anteriorizado se reposicionar e, como você falou, não existe essa relação direta com o conduto auditivo, ou é o fato da condição neuromuscular estar melhorando de uma maneira... Eu acho que existem as duas coisas. Porque, assim, como eu falei, essa questão mais mecânica, São elas são hipóteses. Então,
Eu não posso chegar e dizer, ó, Vitor, é isso aqui, é esse ligamento, é o disco. Não, porque cada estudo fala uma coisa, olha, isso pode levar, isso também pode levar. Então, são hipóteses. E essa é uma das hipóteses, sim. Mas, sabe o que a gente percebe, o que a gente vê nos estudos? Que a relação maior é quando tem dor. Uma amiga minha, dentista, que fez acho que foi o pós-doc dela, lá no grupo de dor orofacial com o Dr. Siqueira, ela se chama Sinara Campares. E aí, o que ela fez? Ela pegou dois grupos. Um grupo com bruxismo e dor, um grupo com bruxismo sem dor. E o grupo com bruxismo e dor era o que tinha prevalência de zumbido. Então, gente, vocês que são os dentistas, fisioterapeutas, prestem bem atenção. O que vai ser levado em consideração é quando o paciente apresenta queixa de dor. Porque essa parte neuroanatômica, ela prevalece um pouco. Mas existe caso, por exemplo, de paciente que procura só o otorrino e ele observa que o paciente não tem DTM, mas ele tem perda auditiva, talvez, e por isso que ele pode ter um zumbido sem ter DTM. Sim, e o zumbido, ele pode estar presente em pacientes com audiometria normal. Pode estar presente? Sim, é o que eu mais atendia. Eram pacientes com audiometria normal. Olha só, o paciente que tem um zumbido somatosensorial puro, ele é... Tá. Vamos falar em DTM, vai, o puro. Jovem, mulher e tem audiometria normal. É verdade. Não tem a perda. Porque o que vai levar ao zumbido é aquela conexão do núcleo trigeminal com o núcleo coclear dorsal. E não entendi. Você entendeu, Vitor? Então, isso é muito importante. Então, quando o otorrino encaminha para o dentista, é porque na história ele colheu que esse paciente ele faz um bruxismo, que esse paciente tem dor, que ele palpou, ele viu que estava muito dolorido, que ele se queixa realmente de condições de uma DTM, ele encaminha. Mas a audiometria normal é aquele zumbido mais típico somatosensorial. Só que aí, o que é que pode existir? O zumbido somatosensorial influenciando, mais a perda de audição, mais um paciente que abusa de cafeína, mais o paciente que está com a tireoide desregulada. Também hormônios sexuais masculinos e femininos. Aterosclerose. Olha, é o que eu falo. A orelha interna é um sensor fino do nosso corpo. Se você tiver sensibilidade a glúten, você pode ter zumbido. Intolerância à lactose, como aconteceu com o meu paciente, parou de tomar leite, o zumbido parou. Tem casos como fatores de risco que pioram o zumbido, queixas na região de estômago, refluxo, etc. A parte de infecção, por exemplo, pacientes que têm histórico de meningite, né, tem uma sífilis, tem HIV, também zumbido. Então, tudo, eu brinco dizendo que a única coisa que não provoca zumbido é o infravalvo. Tudo a ver, tudo a ver. Cara, por que até na hora de você pegar um caranguejo e ficar quebrando para comer aquele ossinho, o barulho que está fazendo ali com aquele martelinho que tem lá, você quebra, de tanto ouvir o barulho. Brincadeira. Entendeu? Então, assim, o que você tem que raciocinar? Alterou a homeostase do corpo, pode dar zumbido. E por que essa cóclea,
por que que essa via auditiva, essa orelha interna, Certo. que é o labirinto, Sim. né? A gente tem o labirinto, e aí no labirinto a gente tem a Uhum. cóclea, que é aquele caracolzinho, né? Ele é um órgão extremamente frágil. Ele sente absolutamente tudo. Paciente diabético, é muito comum ter zumbido. Então, e por que que ele é um órgão frágil, a cóclea, por exemplo? Porque ele não estoca energia. Ele é um órgão que trabalha 24 horas. Não para. Imagine uma Ferrari que roda o dia inteiro e aí ele não estoca energia. Como os outros órgãos do nosso corpo. Ele precisa de uma quantidade de deliveries constantes. Por isso que ficar em jejum é ruim, pode dar zumbido. Porque a bioquímica da cóclea vai alterar. E vamos imaginar que uma pessoa entrava numa boate. Entrava. E quando você sai, você fica com aquele barulho, como se fosse uma espécie de um zumbido. Como que você explica isso? Isso. Então, o que é que acontece? Você excita demais Então, o que é que acontece? Isso é algo comum. Muita gente percebe esse zumbido pós-balada. E isso demonstra que a sua via auditiva ela é muito sensível. E aí, você teria um pouco mais de chance de ter lá na frente uma perda de audição mais rápida do que aquele seu amigo que está com você, do seu lado, bebendo água. E você sai com zumbido e ele não sai com zumbido. Aí você fala, minha via auditiva é mais sensível, eu tenho que cuidar mais, eu tenho que evitar exposição a som alto. Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Entendeu, Vitor? Então, não é todo paciente que vai ter zumbido e vai ter perda de audição. Não. Agora tem um pulo do gato aí, pra gente que é especialista. Existe um outro exame que se chama audiometria de altas frequências. Olha só, a audiometria convencional feita pelo fonoaudiólogo vai até 8.000 Hz. Às vezes, essa audiometria você olha e fala, nossa, tá normal a audiometria, que bom. Vamos procurar outras causas aí para esse zumbido. Vamos ver se é disfunção temporomandibular, vamos ver se é alguma coisa hormonal, enfim. O otorrino vai investigando. Aí, uma das possibilidades que encontraram é ir atrás da perda de audição só na alta frequência. Acima de 8.000 e até é uma audiometria que vai até 20.000. E muitas vezes esse paciente ele vai ter a perda auditiva em e que não é observado em outras frequências mais baixas. Exatamente. Nesse até 8.000, mas acima não tá. Isso, por isso que às vezes o paciente vem para mim ou tá conversando e fala, olha, já me reviraram, já fiz exame de sangue. Outra coisa também, colesterol e triglicérides alterado. Pode dar zumbido? Pode, por quê? A gente só tem uma mísera artéria que vai na orelha interna. Então, você imagina esse colesterol alterado, triglicérides, o que não vai fazer com esse fluxo? Podendo também gerar zumbido. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu já fiz de tudo e não encontrei nada. Aí você pergunta, você já fez audiometria de altas frequências? Pra saber se você não tem perda lá em cima, em altas frequências? E aí a pessoa faz e dá perda em altas frequências. Jamais imaginaria alguma coisa assim. Deixa eu só aproveitar para falar para o pessoal que está me perguntando. Essa live vai ficar gravada sim.
Eu vou até pedir a gentileza da Karina em relação ao seguinte. Eu gostaria de convidar você para continuar mais um pouquinho. Nós podemos fazer isso?